A presidência, nesse momento, concede a palavra ao deputado Abdala Frache, que vai fazer o seu pronunciamento em nome do plenário. TV Assembleia, canal 99 analógico, 6 digital. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Sessão de tempo em homenagem ao aniversário de 30 anos da FUCAP. Autoria, eminente deputado Tony Senhor Medeiros. Presidente Tony Medeiros, convidados aqui presentes, a escola que hoje nos visita. Fico muito feliz de participar dessa homenagem, principalmente porque aqui, deputado Tony, vejo pessoas que tive um convívio espetacular na minha formação profissional. O professor Folhadella ali, que foi nosso mestre na Faculdade de Economia. Gustavo Igreja foi nosso companheiro de sala, evidentemente muito mais brilhante do que eu, né? E fico feliz de participar dessa homenagem, mas quando a doutora Isa fez menção ao nome do professor Rui Lins, um filme passou assim na minha cabeça de maneira muito positiva, porque aquele homem, aquele professor, que também me ensinou alguma coisa, aliás, ele me ensinou muito, eu que aprendi pouco, né? Na Faculdade de Economia, me trouxe uma lembrança extremamente carinhosa e alegre de um professor que, naquele tempo, deputado Tony, que ainda não tinha Facebook, nem as redes sociais, né? O professor Rui Lins se preocupava em ter na sua residência uma máquina de Xerox, para que na segunda-feira, às 7 horas da manhã, na nossa aula, ele já trouxesse um artigo da Folha de São Paulo de domingo, para que todos os alunos pudessem discutir com ele o assunto que foi tratado no jornal de domingo. Tal era a perseverança, a insistência, a persistência dele em dar uma aula muito, muito bem dada. E eu me lembro de um episódio interessante, porque eu era quase que vizinho da universidade, e uma vez, por uma insônia de domingo para segunda-feira, eu cheguei na faculdade, a aula começava às 7, nós chegamos lá, eram em torno de 6h30, e o professor Rui Lins estava dentro da sala com esses artigos todos da Folha de São Paulo, e eu, como todo jovem de 19 anos, resolvi desafiá-lo, na próxima segunda-feira, evidentemente que sem avisá-lo, de chegar mais cedo do que ele na aula, né? Qual não foi a minha surpresa, que chegando lá às 6h10, o professor Rui Lins já estava na sala de aula com um artigo de domingo, e aí eu cheguei e comentei com meus amigos, não adianta não, eu vou dormir mais uma hora, porque se eu chegar às 5h30, ele vai estar aí com esse artigo dele, mas era um professor exemplar, um homem especial, que eu tinha numa grande cotação comigo, até porque tivera ligações comerciais com meu pai, transacionaram na época que ele era da fábrica ali de cimento da Compensa, né? E ele me lembrava muito a figura paterna, e era um homem realmente especial. Mas quero dizer para os senhores que a ideia e a implantação da FUCAP pelo professor Rui Lins há 30 anos atrás, como bem tocou aqui o professor Tomás, foi uma ideia realmente brilhante e que fez com que o Polo Industrial de Manaus pudesse ter a capacidade tecnológica, a capacidade inventiva cada vez mais a favor da nossa Zona Franca. E cada vez que a gente percebe as notícias que saem na mídia através desse bom trabalho desenvolvido por toda a área técnica e a área administrativa deste órgão, a gente fica feliz em saber que uma iniciativa que foi perpetrada por ele há 30 anos atrás está dando um resultado tão positivo. Portanto, senhores, nós que, ainda que não participemos diretamente desta fundação, mas sabemos a importância que ela tem para a Zona Franca de Manaus, para o Polo Industrial de Manaus, queremos nos colocar à disposição da FUCAP, da própria SUFRAMA, no que for necessário, no que for preciso, para que, com alguma
força política, a gente possa atuar para que os dois órgãos continuem a defender a subsistência do Estado do Amazonas, esse modelo altamente positivo, esse modelo altamente empreendedor e que cada vez mais nos faz ter orgulho de participar de um Estado, participar de um governo em que todas as forças se unem para preservar não só o polo industrial de Manaus, mas principalmente o que ele representa para o nosso país. Muito obrigado pelo que vocês fizeram nesses últimos 30 anos e eu espero que nos próximos 30, 60, 90, a FUCAP possa nos presentear com muito mais inovação, com muito mais capacitação e com muito mais possibilidade de fazer com que o Amazonas cresça e apareça cada vez mais no cenário nacional e mundial. Muito obrigado a todos, um grande abraço.